Essa série desse mês tem a ver com situações e armadilhas e ciladas que eu enfrento na minha vida diária. Todos os dias. Às vezes é uma coisa, às vezes é outra, e tem uma série de outras que nem estão na série. A série desse mês é como é que os poderosos caem. Nós estamos olhando aqui para alguns personagens bíblicos que talvez possam servir para a gente como uma vinheta, como destacando algum aspecto que todos nós enfrentamos no nosso dia a dia, mas olhando para eles e vendo o que a gente pode aprender com isso. O que a gente pode aprender para a gente ficar mais cauteloso. E também entender que as dificuldades, os obstáculos, as tentações, elas também são positivas no sentido de que elas nos ajudam a crescer e ficar mais maduros, mais estáveis na nossa fé e na nossa vida com Jesus Cristo. Porque é quando a gente se encontra num caminho que tem 2 ou 3 possibilidades que nós temos que exercitar o poder da escolha. O que eu vou escolher? Ninguém pode dizer, eu não tive escolha. Na realidade, essa é uma frase que não tem lógica, ela é uma frase absurda. Você sempre tem uma escolha. O que acontece muitas vezes é que a escolha que você tem, o que eu enfrento, é o que eu não quero. Né? Às vezes, a escolha que é melhor não é a que eu desejo. Às vezes, a escolha que eu desejo é uma escolha muito difícil, que eu talvez sinta que não sou capaz de fazer, mas eu tenho escolha. Eu sempre vou poder escolher. E é isso que a Bíblia diz, que Deus nos colocou no mundo com liberdade, com livre-arbítrio, com a capacidade de, no espaço que Deus nos deu, e com a ajuda dele, do Espírito Santo que habita em nós, a gente viver aqui na terra, passar pela vida humana de uma maneira que vale a pena viver. Então essas ciladas, essas armadilhas, elas estão aí para nos ajudarem a aprender a escolher como viver de uma maneira boa. Hoje, nós vamos falar sobre poder, um pouco sobre poder. Esse é um assunto fascinante. Né? Quando eu era jovem, meu pai tinha um sonho para mim, ele queria que eu fosse diplomata. Ele falava sobre isso desde que eu tinha 12 anos de idade. Diplomata, era isso que ele queria para mim. Na realidade, eu acabei não fazendo aquilo que o meu pai queria que eu fosse. Mas eu me lembro depois, já no ministério, um dia, numa conversa, anos mais tarde, meu pai entendeu, né, que, na realidade, aquilo que ele desejava para mim aconteceu. Só que a minha embaixada, a minha diplomacia, ou seja, a minha mensagem, não representa um governo humano, não é apenas alguém do corpo diplomático brasileiro, mas eu sou um embaixador de Jesus Cristo, como também todos nós somos. O poder tem a ver um pouco com autoridade, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Lá atrás, uma das pessoas que fica muito famoso porque num ambiente da pós-renascença, com influência do renascentista na cidade de Florença, Maquiavelli foi uma pessoa que viveu no tempo dos Médici, dos Borgia, então ele estava num momento de muita confusão, de muita transição da história, né? Mas ele foi uma pessoa que analisou o que estava acontecendo, o poder dos príncipes das cidades-estado, e codificou aquilo, tentou resumir aquilo num livro, que é pequenininho, chamado O Príncipe. Foi Maquiavelli que pela primeira vez elaborou como é que você conquista como príncipe, conquista o poder e se mantém no poder de uma maneira eficiente. Maquiavelli trabalhou, e ele fez isso de uma maneira muito lúcida, o fato de que quando você está no poder, você precisa estar bem com a nobreza, você precisa manter a sua posição e saber quem é o seu aliado, quem é o seu inimigo, e usar os recursos e os meios que você tiver à mão, mas você também precisa do apoio do povo. Ele também disse, numa outra passagem, que às vezes é melhor você assustar o povo, ou em determinadas situações o poder tem que ser mantido na base da repressão e da força, dependendo, se você quer
se manter no poder. Mas é muito importante você ter o apoio da base. Eu estava lendo um artigo do Economist essa semana, que uma pesquisa recente, que está publicada ali, é um artigo pequeno dizendo que, na realidade, as pessoas numa posição, isso em empresas, em posição de liderança, de poder, né, impressionantemente falando, elas pensam que elas têm muito mais estabilidade no poder do que elas realmente têm. Eles fizeram pesquisa, vários exercícios, e descobriram que quem está numa posição de autoridade ou de poder, e muito poder, tem uma noção completamente errada do apoio de quem está por baixo. Ele se acha seguro, mas na realidade, pesquisando, se descobre-se que, na verdade, é muito tênue essa posição que ele ocupa. E não é tanta lealdade assim que o que ele pensa não é verdade. Na maioria dos casos, não é verdade. Isso é uma coisa muito dos nossos dias, né? Hoje a questão de lealdade ficou muito relativizada. O Toffler, e tem muita gente que estudou isso, ele reduziu 3 fontes de poder. Ele falou da violência, da riqueza e do conhecimento. Lembra que ele falou sobre a primeira, a segunda e a terceira onda? A third wave. Essa terceira onda, o poder, e a gente vê isso hoje, o conhecimento hoje é poder. Quem sabe tem uma medida de poder. Quem sabe muito tem muito poder. Quem sabe muito de muitas áreas tem muito poder. Porque o conhecimento hoje, saber elaborar e trabalhar o conhecimento, dá poder e dá dinheiro também. Algumas pessoas, pelo menos, ganham dinheiro com isso. Foucault já é um cara mais recente. Foucault, como um sociólogo, um filósofo pós-modernista, ele já define o poder, ele rejeita todas essas categorias de poder que foram estudadas anteriormente. Ele fala do poder como, ele usa a expressão metapoder. O poder é difuso. O poder está em toda parte. Ele não é necessariamente, pode ser assim, numa instituição, ou numa agência, ou numa pessoa. O poder é compartilhado, ele está em toda parte, ele é livre, e depende muito mais de alianças e de negociação. Ele trabalhou bastante essa questão. Então, é interessante. Eu li bastante sobre isso mais esses últimos dias. Tem gente que codificou e trabalha com um modelo para você trabalhar como é que você, numa empresa, você trabalha com poder. Tem o chamado Power Cube, né, que é um modelo, né, que você pode usar na sua organização, mas não estou querendo, só estou dizendo para vocês que esse é um assunto muito estudado. Eu fiquei mais interessado no aspecto do poder enquanto influência. Poder enquanto influência. E muitas coisas que se escrevem sobre poder, especialmente no Brasil, trabalham em relação a organizações nessa vertente do poder como influência. Poder e influência. Voltando um pouquinho no tempo, quem elaborou um pouco sobre essa questão, discorrendo e pesquisando como é que o poder atua na influência nas relações sociais, nas empresas, foram 2 pessoas chamadas French e Raven. Eles elaboraram primeiro o que eles chamaram de 5 bases de poder em 1959, depois o Raven acrescentou, mais tarde, em 65, uma 6ª base. E é bem interessante porque é uma espécie de taxonomia, uma tipologia do poder. São bases de poder. O poder da recompensa, que é positivo, e você usa isso, né, constantemente. Você está sempre, talvez, respeitando alguém que vai te recompensar. Ele tem um certo poder para a sua vida. E se a recompensa que essa pessoa pode te dar é muito boa, ele vai exercer um poder maior sobre a sua vida. Em contrapartida, o poder coercitivo é a repressão, é a punição. Então, a pessoa que tem a capacidade de restringir você, ou de punir você, ou castigar você, mais ou menos, também vai exercer um tipo de poder sobre você. Poder legítimo, que é um poder que é reconhecido, normalmente as instituições, governo e assim por diante. Um poder de referência, que tem a ver com aquele poder que você atribui e respeita numa pessoa, que vamos dizer assim, alguém que você olha como indicador de algo que para você tem valor e que é necessário para você. O poder do especialista,
parece a mesma coisa, mas não é. Isso é muito comum nos nossos dias. São pessoas, ou grupos de pessoas, ou organizações que têm aquilo que você precisa para ser bem-sucedido. Então você vai e você paga, ou você se aproxima, você faz um curso, ou você lê livros, porque aquela informação, ou aquela especialidade, melhor falando, você necessita e ela exerce um poder, porque você quer chegar em algum lugar, então você se submete a esse poder. E, finalmente, o poder da informação, ou outras vezes é chamado de persuasão, que é um poder mais sofisticado. Enfim, eu queria hoje, e nós vamos voltar um pouquinho nessa questão da influência. Eu falei sobre influência porque eu me lembro imediatamente do Espírito Santo quando a gente fala sobre poder e a gente olha para as Escrituras. E Paulo, escrevendo aos Efésios, esse não é o nosso texto, é simplesmente para fazer a ponte, capítulo 5, ele diz assim: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. E aqui é muito claro, né? Em inglês há uma expressão, a pessoa, he is under the influence. É uma expressão idiomática em inglês que significa estar debaixo da influência, significa que ele está alcoolizado, ele está chapado. E esse é o contraste que Paulo fez. Como uma das maneiras de mostrar, e ele dá uma lista das evidências de estar debaixo da influência do poder do Espírito Santo, cheio do Espírito, significa estar debaixo da influência do poder do Espírito Santo. Quando a igreja, os primeiros dias, os primeiros anos da igreja, a gente tem isso narrado no livro do Atos, a igreja sofreu perseguição. E uma das coisas que segurou a igreja no meio da perseguição foi um poder que os crentes primitivos receberam do alto. Era impossível você, por exemplo, como Estevão, que estava sendo apedrejado, naquele momento ele está abençoando os seus detratores, seus apedrejadores. Se não fosse algo muito poderoso agindo na vida do Estevão. Era impossível um Barnabé que tinha propriedade simplesmente vender as suas terras para poder suprir a necessidade dos crentes lá de Jerusalém, dos novos convertidos, com necessidade, precisando de viúvas e outras pessoas que se convertiam e às vezes eram abandonados pela família ou deserdados por causa da sua fé. Era impossível uma pessoa assim simplesmente vender tudo e com o coração puro, sem segundas intenções, dedicar aquela oferta para ser usada para quem precisasse e entregar isso para os líderes da igreja, no caso os apóstolos. Se não fosse um poder agindo na vida de um Barnabé para tornar aquilo não algo, uma barganha, mas algo genuíno. E foi o espírito e o clima da igreja primitiva era de tal maneira permeada por esse poder do Espírito que quando chegou um casal e fez a mesma coisa, só que enganando, e ninguém precisava, não existia uma regra. Se você tem uma propriedade, venda e traga todo o dinheiro para cá e entrega para o não existia regra. Era espontâneo. No entanto, Ananias e Safira foram lá e falaram, como Barnabé, José Barnabé, olha, nós vendemos, está aqui o dinheiro. Se não fosse o Espírito de Deus permeando aquela igreja e possuindo a liderança, os apóstolos, era impossível Pedro ter falado para Ananias, depois para Safira, algum tempo mais tarde, você mentiu contra o Espírito Santo, que você veio aqui dizendo que você está entregando tudo, mas na realidade você está dando uma parte, ou seja, você está querendo aparecer. E não tem lugar para isso aqui na igreja. E Ananias, caiu fulminado. Pedro não fez nada. Deus puniu Ananias para servir de exemplo. E que Safira chegou depois, caiu dura do mesmo jeito. Era impossível que isso tudo estivesse acontecendo se não tivesse um poder sobrenatural agindo na igreja primitiva, que foi capaz de levar esse povo, no início,
mesmo perseguido, continuar perseverando, dando a sua vida, como a gente conhece a história. Havia algo acontecendo na vida daqueles crentes. Algo que eu creio falta nos nossos dias. Hoje nós somos uma igreja que sabe ser igreja. Nós nos organizamos, nós temos planos, nós temos programa, nós temos recursos, nós temos equipamento, nós prestamos conta, temos auditoria, temos orçamento, temos governança corporativa. E tudo isso é muito bom. Mas nada disso substitui o poder do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não estiver permeando a minha, a sua vida, a nossa vida, pode esquecer. Nós vamos simplesmente ser uma caricatura, um brinquedo. E Satanás vai olhar para nós e vai dar risada. Porque ele vai ver mais um grupo de pessoas que são sinceros, que cantam, que louvam, que amam a Jesus, mas que não estão debaixo da influência do Espírito Santo no seu dia a dia. Não estão sendo guiados pelo Espírito Santo, não estão debaixo do poder do Espírito. E isso faz toda a diferença. Quando nós lemos capítulo 8, aí você pode abrir a sua Bíblia, capítulo 8 do livro de Atos, e nós vamos ler Atos 8, a partir do versículo 4. Não põe ainda esse slide que fala sobre Simão. Vamos primeiro ler o texto. E o texto começa com a perseguição em Jerusalém dos cristãos que sobreveio logo depois da morte de Estevão. E o versículo 4 diz que os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. Indo Filipe era um dos 6 que tinham sido escolhidos para servir as mesas, lembra? Quando começou a ter aquela confusão com as viúvas, capítulo 6. Filipe foi para uma cidade de Samaria, provavelmente a cidade de Sicar, não está escrito, mas tudo indica. Ali lhes anunciava o Cristo. E quando a multidão ouviu Filipe e ouviu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia, ou deu crédito à palavra de Filipe, como diz a outra versão. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. E assim, novamente, houve grande alegria naquela cidade. Da mesma maneira como o evangelho chegava, ele produzia alegria. Continuando, um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: esse homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele estava iludido com a sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe da parte observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com imposição de mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: deem-me também esse poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade. Ore ao Senhor, e talvez Ele lhe perdoe, porque vejo o pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado.
Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Simão era um feiticeiro superstar. Ele praticava feitiçaria já há algum tempo naquela cidade, possivelmente era Sicar, porque esse cara era o centro de Samaria, e ele conseguiu, a sua fama correu por toda a Samaria. Ele impressionou a toda a Samaria com a sua magia, com o seu ocultismo, e por isso então a gente imagina que ele estava no lugar mais central de onde aquilo que ele fazia podia repercutir. Simão vendia muito bem a sua imagem, e é interessante que ele deixava no ar a coisa. Na versão antiga, aqui diz, ele se dizia muito importante, na versão anterior diz, afirmando ser ele um grande vulto. Sabe como a gente fala, olha, gente, eu sou importante, eu sou uma pessoa muito especial. Eu tenho essa capacidade, eu faço tudo isso, olha só, pá, pim, pum, bam, né? Pirotecnia. E ele se vendia muito bem. Ele não chegou a afirmar, pelo menos não está escrito aqui no texto, eu sou Deus, ou eu sou filho de Deus, alguma coisa assim. Mas ele dizia, olha, eu estou lá, estou muito perto. Eu tenho muito poder. E basta você dar evidência de que você tem muito poder para que aconteça, um monte de gente vem ao seu redor. Porque o poder fascina, nas formas em que ele existe. Aqui no caso de Simão, era o poder de iludir através do seu ocultismo, da sua magia, das coisas que ele realizava. E muita gente era iludido com ele. Outra coisa é que ele alcançou todas as classes sociais, do mais simples, diz a Bíblia aqui, ao mais rico. Então ele era capaz de transitar por todas as camadas da sociedade. E o texto dá a entender isso, né? Ele iludia o povo há muito tempo, ou seja, ele ganhava dinheiro com isso. E uma implicação disso é o fato de ele ter oferecido também dinheiro depois que João e Pedro chegam e ele vê o que acontece. Agora, na melhor das hipóteses, não é difícil a gente entender, talvez, a cabeça de Simão. Porque ele tinha vindo direto do ocultismo, né? E talvez a gente precisasse entender um pouco de que a sua fé, na melhor das hipóteses, quem sabe ela é uma fé meio ainda bastante influenciada das suas raízes, né? Talvez ele era uma fé um pouco mais sincrética do que talvez as outras pessoas que tinham abraçado o Evangelho e estavam seguindo Filipe. As categorias antigas, Simão ainda estava carregando com ele e tentando entender o que ele estava vendo. Ele ficou, a Bíblia diz, assombrado com as coisas que Filipe fazia. Ele seguia Filipe, versículo 13, maravilhado com os grandes sinais e milagres que eram realizados. Agora, no caso de Filipe, ele não ofereceu dinheiro para fazer isso. Mas quando João e Pedro chegam, e eu imagino que a manifestação do Espírito, no caso aí, deve ter sido algo sobrenatural, possivelmente também o falar em línguas desconhecidas, mas uma alegria, uma manifestação sobrenatural. A Bíblia não diz o que é, mas é bem possível que seja assim. E aquela manifestação extraordinária, quando João e Pedro impõem as mãos sobre aqueles convertidos num primeiro estágio, e a gente tem que entender que o livro de Atos não é um livro de doutrina, não está ensinando como as coisas devem ser. Está contando como é que a coisa se deu na história. E o Evangelho está andando, está atravessando as fronteiras religiosas e culturais da sua época. Lembra que Jesus falou, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A primeira pessoa a se converter foi Cornélio. Cornélio era um gentio. Essa manifestação de poder também aconteceu na casa de Cornélio. O primeiro gentio a se converter. Agora os samaritanos, que eram considerados porcos, também com eles, para convencer os judeus que estavam seguindo a Jesus, os apóstolos e os líderes de Jerusalém, que o evangelho era para todos, até para aqueles que eram considerados castas, desprezíveis, párias sociais, como é o caso dos samaritanos. Você se lembra da mulher no poço, que ficou surpresa quando Jesus falou com ela?
porque ele era judeu e ela era samaritana. Mas, quando Simão vê aquilo, ele vê, puxa vida, existe, eu já estava vendo em Filipe, mas agora é o suprassumo. Eu quero isso para mim. E aí ele apareceu, vamos dizer assim, quem sabe, voltando às suas raízes, aquele amor aos velhos hábitos, e viu a possibilidade de ele se tornar alguém ainda mais famoso e mais poderoso do que ele já era na região. Aliás, um lugar que ele tinha perdido, né? Para Filipe. Que Filipe é que estava acontecendo ali. Mas ele queria retornar, quem sabe, a ser um superstar, e agora com esse outro poder adquirido com dinheiro. Como é que a gente pode analisar um pouco essa questão? É interessante isso. Filipe não estava comprando o Espírito Santo. Ele queria comprar a capacidade de impor as mãos, orar, e aquela coisa sobrenatural acontecer com as pessoas. Ele queria comprar o poder de fazer aquela mágica mais poderosa que ele nunca tinha visto antes. Você sabe que existe uma palavra chamada simonia? Pode procurar no dicionário. Simonia. E ela vem justamente de Simão, dessa experiência aqui, dessa história. Que é a gente tentar usar, comprar, né, ou transformar a religião ou a fé numa fonte de lucro. Usar a religião, usar a pregação, usar a igreja para conseguir benefício próprio. Ou comprar benefício eclesiástico ou em relação a uma fé, né, com dinheiro ou com suborno. Eu não acho que a gente precise ir muito longe. Eu acho que a gente hoje está vivendo uma época em que isso está permeando a igreja, a que se diz igreja de Jesus. E nós precisamos acordar, gente. Nós precisamos acordar. Acordar porque às vezes a gente pode estar apontando o dedo para alguém que é óbvio para nós, que está usando a fé, o evangelho, a pregação, o ministério como fonte de lucro, mas talvez do nosso jeito, na nossa vida, que talvez não tenha aquela projeção toda da pessoa que a gente critica, também estamos falhando. Porque sem poder ninguém faz nada. Sem poder ninguém faz nada. Jesus disse para os discípulos, e essa é a discussão do Foucault. Foucault rejeitou todas aquelas categorias e a gente simplesmente ler a questão do poder e pensar no poder sempre nos seus efeitos negativos. E eu gosto muito de um sujeito chamado Robert Lithicum. Ele escreveu vários livros, alguns estão em português, Cidade de Deus, Cidade de Satanás, mas tem um que eu acho que não está em português, chamado Building a People of Power. E ele fala do poder e usando 3 ideias: capacidade, competência e compromisso. Capacidade no sentido de produzir, reunir ou ter os recursos necessários para executar uma ação. Se a gente fosse pegar o futebol, eu pensei, ter o campo, a bola, os jogadores, o técnico, o juiz, você tem lá o tempo, você tem os recursos, você tem os elementos. Mas não basta ter os recursos, os elementos, a capacidade de jogar bola. Precisa ter também competência, que é a aptidão para realizar a ação desejada no próprio futebol, o talento dos jogadores, um técnico experiente, os treinos. Mas não basta apenas você ter os recursos ou a capacidade e até mesmo desenvolver a competência se não houver compromisso, se não houver uma resolução, uma decisão, uma motivação de agir. Ou seja, no caso do futebol, e os corintianos sabem disso, é se entregar até o fim, lutar até o último, 47, 48 do segundo tempo, e ficar rezando para o juiz aumentar alguns minutos a mais. Essa é a experiência dos corintianos. Eu não sou corintiano, mas nisso eu admiro a fé que eles têm. Sem poder a gente não faz nada.
Quando Jesus se despediu, depois da ressurreição, ele andou algumas semanas com seus discípulos. E ele falou o seguinte, está lá no começo de Atos, vale a pena a gente olhar. Ele fez uma recomendação a eles. Versículo 4. Certa ocasião, capítulo 1 de Atos, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. É a promessa, esse aqui é o segundo volume do livro de Lucas, né? Lucas, o Evangelho, é o primeiro volume, esse aqui é o segundo volume, é uma continuidade. Então, ele está conversando aí com os seus leitores, pressupondo que eles conhecem o conteúdo do primeiro livro, que foi o Evangelho segundo Lucas, que descreveu a vida de Jesus até a sua morte e ressurreição. Agora, o começo da vida da igreja, e Jesus, antes de subir, está conversando com os discípulos depois da ressurreição. E aí ele diz: eu vou enviar o Espírito. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Isso aconteceu 10 dias depois de Jesus ser levado às alturas. Mas aí os que estavam reunidos perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? E Jesus respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E tendo dito isso, ele foi elevado às alturas. Jesus disse: não façam nada, não saiam da cidade, fiquem em Jerusalém. Enquanto o Espírito Santo não descer, não se atrevam a falar nada. Vocês já sabem, eu já falei para vocês, vocês vão ser fazer discípulos de todas as nações, mas vão só começar quando o Espírito vier. E quando ele vier, vocês vão receber o quê? Poder. É interessante que nesse texto aparecem duas palavras, autoridade e poder. A palavra autoridade também, no grego, muitas vezes ela tem a ideia de poder, e é poder. A palavra aqui é exousia. É interessante, até a maneira como ela está formada, vale a pena dizer. Ex quer dizer da parte de. E o sia tem a ver com essência, o ser. Autoridade, ou seja, esse tipo de poder, ele é inerente. É quem a pessoa é. E é isso que Jesus está dizendo para os discípulos. Estavam muito preocupados se quando o Espírito viesse, o reino ia ser restabelecido a Israel. Eles ainda aguardavam aquela esperança messiânica de se livrarem do jugo dos romanos e tudo mais. Poder político. Mas o que Jesus diz? Não, esse poder, essa autoridade, ela é reservada, ela é uma prerrogativa do Pai. Ela não é compartilhada com vocês. Esse tipo de poder é de Deus. Esse tipo de autoridade não é dividido com ninguém. Mas é nessa autoridade do Pai que vocês vão poder agir. Então o Pai, quando ele enviar o Espírito Santo vai, aquelas palavras, capacitar vocês, desenvolver em vocês uma competência, dá para vocês a motivação, a resolução, a decisão de serem testemunhas de Jesus. Esse trabalho é do Espírito Santo. Essa palavra no grego é dunamis, que dá a ideia de dinamite, né? Dínamo, vem dessa palavra grega, quer dizer poder, força. O Espírito Santo produz o dunamis. O exousia, a autoridade, esse tipo de poder, é uma prerrogativa exclusiva do Pai. Quando a gente pensa nas palavras de Jesus aqui do capítulo 1, versículo 8, ele fala sobre esse poder, e a gente poderia pensar da seguinte forma. Primeiro, ele parte da essência, né? Essa autoridade. É o Pai quem vai enviar o Espírito. Parte do Pai. Tinha uma música antiga que eu gostava de ouvir, já saiu de moda, mas que diz que Deus enviou o seu Filho enviou o Espírito, e o Espírito veio para que a gente seja enviado para o mundo. É uma sucessão de envios.
de apostolados. Apóstolos somos todos nós, gente. Não é só uma meia dúzia, 10, 5 mil no mundo, não. Todos nós somos enviados. Todos nós somos embaixadores. Todos nós recebemos no Espírito Santo o poder e a embaixada para levar para esse mundo, para anunciar esse poder que pode transformar, que pode mudar, que pode fazer algo diferente daquilo que a gente está vivendo e vendo. Então, esse poder, essa essência de Deus, é o poder que cria, que recria. Né? Assim como Adão pôs tudo a perder, Jesus recriou. Ele é o último homem, o Adão é o segundo homem, uma nova raça, um novo homem. O corpo de Cristo está sendo formado. Somos nós, o poder do eu sou. Quando ele disse para Moisés falar com Faraó, e Moisés, mas quem que eu vou dizer que me mandou? Quem que é o governador ou o rei que eu vou dizer que eu estou representando como embaixador? E Deus falou assim, olha, fala para ele que eu sou, te enviou. Eu sou o que sou. Não tem ninguém como eu. Essa é a essência. É daí que vem o poder. Todo poder emana de Deus. É poder delegado. É poder que precisa prestar contas. Qualquer poder. Autoridades civis, pais, professores, gente que está numa posição burocrática. Não importa onde você esteja. E olha, a gente exerce liderança e influência, se a gente pensar em poder como influência, em todas as dimensões, é 360 graus. Você lidera para cima, para baixo, para o lado, mas principalmente você precisa exercer autoliderança. Poder. Influência. Mas o escopo desse poder é um poder que comunica, é um poder que vive. Veja, vocês serão minhas testemunhas. Não é simplesmente falar, é ser, é viver. E o Novo Testamento desenvolve isso ad nauseam, né? A gente tem repetições e repetições e repetições explicando que a nossa fé é uma vida, não é um código, não é uma elaboração racional, é vida. Por isso que Jesus tinha autoridade, e a autoridade dele, a exousia dele, não era como dos escribas, não era como dos mestres da sua época, porque ele vivia o que ele pregava. E se nós não estivermos vivendo dessa forma, pode esquecer, faz marcha para Jesus o quanto quiser, esquece. Se a nossa vida e a nossa justiça não for muito superior à dos escribas e fariseus, disse Jesus, esquece. Não se trata de articular, não se trata de estarmos juntos, não se trata de poderio numérico, se trata de uma vida de testemunho, uma vida que comunica pelo que vive, que comunica também com palavras, que aproveita as oportunidades, uma vida que fala quando tiver que falar, corre o risco quando tiver que correr, sofre o dano se tiver que sofrer. E a extensão desse poder que inclui, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, não é só geografia, é social, é barreiras religiosas, são barreiras e os gentios, até os confins da terra, gentios não são nada para o judeu. Mas o evangelho era universal. Tanto era universal que no dia em que Pedro pregou a primeira mensagem, a primeira vez que ele pregou, aquela mensagem foi ouvida nos idiomas de todas as pessoas que estavam lá do mundo inteiro, em Jerusalém, para a festa de Pentecostes. Não há outra maneira mais clara de Deus, num primeiro momento, na primeira pregação, comunicar essa mensagem é para todo mundo. E nós estamos aqui. Precisamos alugar um ônibus, fazer um apelo, pedir, implorar, orar. Senhor, toca no coração de alguém aqui para ir para o sertão. Eu não estou dizendo que todos nós temos que ir para o sertão. Eu estou dizendo, só dando um exemplo de como requer da nossa parte um esforço, uma consciência do porquê nós estamos aqui. O poder de Deus transforma. Eu vou terminar. Pode pular o próximo slide? Nós já vamos para o último.
o poder que transformou João. O texto que eu li, eu pulei, a gente só leu, não comentei. Versículo 25. Vocês viram o que aconteceu aqui? Depois que Pedro e João vieram, viram que está tudo em ordem e tal, o Espírito Santo veio, tá, beleza. Vamos lá dizer para o pessoal lá em Jerusalém que os samaritanos também fazem parte. Nós não podemos mais deixar eles fora. E eu não sei como é que o pessoal recebeu lá, mas não tinham o que falar. Mas, olha só, algo aconteceu em Pedro e João, porque eles testemunharam e proclamaram a palavra, mas eles voltaram a Jerusalém e na viagem de volta eles iam pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Quem que está fazendo isso? João. Abre em Lucas, capítulo 9, versículo 52. Jesus, aproximando-se o tempo em que seria levado aos céus, partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Enviou mensageiros à sua frente. E indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João, os dois irmãos, perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem que espécie de espírito vocês são. Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas sim para salvá-las. E foram para outro povoado. O que aconteceu? O que o poder de Deus, do Espírito, fez na vida de João? Lá atrás, ele pediu fogo do céu para destruir os samaritanos. E agora? O fogo do céu no coração de João está queimando tanto que ele não é capaz de atravessar correndo de volta para Jerusalém, aqueles povoados samaritanos, sem parar. Ele e Pedro, anunciando: Deus ama vocês. A mensagem de salvação é para vocês. Vocês são incluídos também. Vocês são amados por Deus. Nossa mensagem até agora para vocês, como judeus, foi que vocês não eram nada. Mas a gente estava errado. Vocês são preciosos. Quem são os samaritanos de hoje? Quem são aqueles que nós desprezamos na cidade? Quem são as pessoas que vivem conosco, perto de nós, trabalham com a gente? E o nosso coração despreza. Se o poder de Deus não começar a trabalhar hoje, na minha vida e na sua vida, para produzir não só a capacidade, não só o discurso, não só a competência, mas o desejo, a motivação, o amor de nos dar, de nos doar, de nos entregar até o último minuto dessa jornada, para que mais e mais pessoas aqui na cidade, no sertão, aonde estiverem, aonde nós formos, aonde Deus nos colocar, em qualquer esfera, em qualquer espaço. Esse é o poder de Deus. Esse é o poder que influencia. Mas tem que começar aqui dentro. Algo tem que acontecer no nosso coração, no meu coração. Deus tem que nos mudar. E essa é a minha oração nessa manhã. Senhor, muda o meu coração. Vamos orar. Esse é um momento que a gente já vai terminar, mas é um momento seu com Deus. Faça aquela oração sua que eu não posso, ninguém pode fazer por você. Talvez seja uma confissão. Talvez seja um passo corajoso. Talvez seja um perdão que você precisa liberar para alguém, em relação a alguém ou algo que aconteceu na sua vida, que te amarra até hoje, e impede esse poder de Deus de realmente permear a sua vida,
Porque todas as vezes que você quer se doar para ser usado por Deus, tem essa amarra, tem essa corrente segurando você. De uma amargura, de um ressentimento, de uma pessoa que você culpa, de algo que aconteceu no passado. Mas o nosso Deus, como já cantamos hoje, é um Deus capaz de transformar tudo. Nós cantamos, né? Venho como estou. Realmente, eu venho como estou. Mas eu não saio como eu estava. Eu posso chegar como eu estou. Mas na presença de Deus, eu tenho que sair diferente do que quando eu cheguei. Entregue para o Senhor. Ore, fale, peça, perdoe. Peça a misericórdia de Deus. Dê o passo que você tem que dar. Apresente-se diante dEle, para ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Deus quer te usar, Deus quer encher a sua vida e que você viva debaixo da influência do Espírito Santo aqui na terra, já. O céu está garantido. Pelo menos eu creio assim. Mas a sua vida precisa refletir. A minha também, quem a gente é. Em Jesus Cristo. Amém.